Fala galera do xadrez, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e vamos dar continuidade à leitura do livro, né, Gigantes do Xadrez Agressivo, como já fiz no vídeo 1, né? Comecei com a introdução lá com vocês, falando um pouco da tema estratégico do Kramnik contra o Magnus Carlsen, né? Lembrei aqui agora. Agora a gente vai abordar uma partida sobre dinamicidade, né? O elemento dinâmico vai ser esse subcapítulo que eu vou passar para vocês nesse vídeo. E quem vai jogar essa partida vai ser Arturo Salamanca contra Alexander Alekhine. Então eu vou começar a falar um pouco sobre o Alekhine aqui, esse famoso xadrista que já existiu nos séculos passados. Vamos lá, ele é de 1892 e foi até 1946, como está constando aí no livro. Então vou começar a leitura aqui. Nasceu em Moscou em 1892, filho de um rico proprietário de terras. Venceu o primeiro campeonato soviético em 1920, mas durante essa década mudou-se para o exterior. Todos os laços com sua terra natal foram cortados em 1928, quando fez um discurso contra os governantes comunistas de seu país. Ao lado de José Raul Capablanca e Manuel Lasker, Alekhine dominou a primeira metade do século XX no mundo do xadrez. Para surpresa de muitos, derrotou Capablanca em um match em Buenos Aires em 1927. Aí tem a pontuação aí, né? Mais 6 é igual a 23 menos 3. 25 menos 3, quer dizer. Tornando-se o quarto campeão mundial. Posteriormente, defendeu com sucesso seu título contra Bogolyub Jubov em 1929, da pontuação aí, e em 1934, antes de uma derrota inesperada em 1935 contra Ewing. Alekhine reconquistou o título jogando contra o holandês em 1977 e o reteve até sua morte em 1946. Beleza, vamos continuar aqui. Como campeão mundial, os dois melhores resultados de Alekhine em torneios foram em San Remo em 1930, onde pontuou surpreendentes 14/15, com Nisowitz em segundo lugar com 10, e em Bled em 1931, onde conseguiu abrir vantagem de 5 pontos contra os outros jogadores com 20/26. Nisowitz, que ficou em terceiro lugar dessa vez, queixou-se amargamente. Ele está jogando conosco como se jogasse com crianças. Alekhine costumava anotar e comentar partidas de xadrez. Seus escritos incluem 2 coleções sobre suas próprias partidas e um estudo sobre o torneio de Nova York, de 1924. Ele também foi um excelente teórico que ajudou a popularizar o cavalo F6, né, o famoso cavalo F6 aí na abertura, em resposta a E4. Uma abertura que hoje leva o seu nome, a abertura Alekhine, né? Beleza, já que eu li um pouquinho sobre Alekhine com vocês, vamos lá na partida dele lá, continuando os subcapítulos do livro. Bora lá. Então vamos lá. Capítulo 1, o elemento dinâmico. Vamos ler no livro aí. Como descrito na introdução, considero o estilo agressivo como uma união de dinamismo, psicologia e preparação para aberturas agudas. Bacana isso aí que ele falou. De certa forma, isso é o ideal, mas em hipótese alguma, todas as partidas desse livro contêm o segundo e terceiro elementos em grau acentuado. Continuando. No entanto, quase sem exceções, essas partidas são testemunhas de uma disputa dinâmica. Então vamos lá. Então, o que é o dinamismo? Arturo Pomar foi um famoso prodígio do xadrez e mais tarde campeão da Espanha, que atingiu uma posição ganhadora contra Alekhine em seu confrontamento em Gijón, em 1944. Aquele jogo acabou empatado, um ótimo resultado para um garoto de 12 anos enfrentando o campeão mundial da época. Na partida seguinte, que ocorreu um ano depois, Alekhine sentiu-se obrigado a correr alguns riscos para criar possibilidade de vitória para as pretas, com a defesa francesa, variante das trocas. Beleza. Aqui vai começar a partida, né? Pomar Salamanca contra Alekhine. Madrid, 1945, defesa francesa. Eu vou dar um corte no vídeo, nem fiz no vídeo passado, para a gente acompanhar a partida e eu ir comentando com vocês. Então bora lá. Então galera, essa aqui é a partida, né? Que eu já abri aqui no Chessbase, o livro está aí embaixo. Alekhine de negras e Salamanca de brancas. Então vamos lá. Arturo começou com E4. O Alekhine começou com E6, D4 e D5, defesa francesa, né? Peão toma peão, peão retoma, bispo D3, cavalo C6, peão C3, bispo D6, cavalo F3, cavalo E7, roque, bispo G4, torre E1, dama D7, bispo G5, peão F6, bispo H4, rocão, né, roque grande,
cavalo de B para D2, peão H5, já ameaçando aqui, né? Esse peão aqui para prender o bispo aqui, né? Aqui, ó. Espera aí. Meio lento aqui. Prender o bispo aqui, ó, com esse peão. Vou chegar o peão para frente aqui. Beleza. Aí ele jogou bispo G3, já evitando isso, né? Já propondo a troca de bispos aqui. Então seguiu peão H4, bispo toma bispo, dama toma bispo, peão H3, ameaçando o bispo aí, bispo H5, dama E2, bispo F7, cavalo B3, torre de D para E8, cavalo C5, cavalo D8, dama C2, peão B6. Aí, galera, o livro parou aí, né? Peão B6, acompanha o livro aí. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui no livro. Aí você já pode ver que já tem um diagrama aí, né? Tipo, um diagrama é uma posição crítica da partida. Essa imagenzinha aí que vocês estão vendo no livro. Foi o último lance foi B6, por parte do Alekhine, né? Aí o livro tá falando aqui. O livro tá falando, né? Aqui, Pomar recuou seu cavalo com o cavalo B3. Foi isso que aconteceu na partida. Cavalo B3. Aqui, cavalo B3. Que levou Alekhine a dar-lhe um ótimo conselho em suas anotações. Ele falou assim: há posições em que uma combinação é obrigatória. A fim de evitar o esforço mental necessário, o enxadrista perde suas chances e, pouco a pouco, encontra-se reduzido à defesa e acaba sofrendo uma derrota que, logicamente, é merecida. 107 Great Chess Battles, Edward Winter, 1980. Então, olha aqui, falou que o cavalo B3 não foi um bom lance, né? Porque, a fim de evitar um esforço necessário por parte do enxadrista, ele acaba reduzindo a defesa e vai tomar um ataque e vai perder a partida. Um ataque merecido, né? Qual é o lance que o Alekhine aqui falou que era melhor que o cavalo B3? Esse lance aqui, cavalo B3. Qual é o lance que ele falou que é melhor? Então, vamos continuar aqui. O campeão mundial recomendou B4. Como vocês podem ver aqui, ó, B4. Já sacrificando o cavalo mesmo, né? Como vocês podem ver aí. Sacrificar o cavalo. Depois retoma com o peão. Beleza. Quando, por exemplo, igual eu falei, né? Peão toma peão. O peão toma o cavalo, quer dizer. Peão retoma. Dama C6. E torre de A para B1. Apesar das brancas terem sacrificado um cavalo, elas têm mais dinamicidade no ataque, né? Elas sacrificam o cavalo para abrir a coluna aqui para a torre, ó. Ameaçando entrar com o bispo aqui em B5, né? Dando um espeto aqui na dama e na torre aqui, né? Ou seja, mesmo que a dama saia para, por exemplo, a 8 aqui, ó. Tem muitas variantes aqui que eu já calculei com a máquina, né? E tem muito ataque para as brancas, são vários lances diferenciados e tal. Mas o importante é vocês fizerem que, às vezes, para ganhar uma partida, você tem que fazer um elemento dinâmico. Às vezes sacrificando uma peça, igual nesse caso aqui, foi sacrificando o cavalo, né? Que você vai ganhar dinamicidade na sua partida, né? Você pode até dobrar as torres aqui, ó. Dobrar as torres aqui depois. Colocar a dama para entrar nessa coluna B aqui, porque essa coluna B tá sendo controlada pelas brancas, né? Essa coluna aqui, né? Então fica um ataque muito feroz em cima das negras. Porque o rei também está muito exposto aqui também, né? Só perder os peões aqui dessa ala aqui também. Tem muito ataque aí para as brancas, né? É isso que o Alekhine estava querendo dizer, né? Nesse comentário dele. E é interessante, né? Porque toda vez que esses lances, tipo assim, voltando aqui, esses lances tipo B6, acontece muito no xadrez. É um lance que o adversário não está esperando uma dinamicidade maior por parte do adversário. Ele sacrificar uma peça para ganhar uma posição vantajosa, ele não está esperando isso. Se você vê isso, você consegue atacar seu oponente sem deixar ele sem ar, né? deixar ele sem defesa. Mesmo sacrificando uma peça. Pra você ver, aqui ó. Peão toma cavalo, toma e tal. Torre B1. As negras você pode perceber aqui que as peças estão tudo para trás. Olha como é que as peças estão tudo recuadas aqui, né? As peças das negras estão todas recuadas. E das brancas não, elas já estão ativas. As peças das brancas aqui já estão ativas aqui, ó. Elas estão prontas para atacar. Sacrificar um cavalo em função da dinamicidade da posição, né? Isso é que o Alekhine queria dizer. Mas no livro aqui, vamos voltar aqui, voltar a variante. No livro, eu parei aqui, ó. Torre de E para B1 e tal. Aqui, ó, eu parei aqui. Alekhine, aqui, ó, na segunda linha.
O campeão mundial na segunda linha. Alekhine disse que iria recusar a oferta do cavalo com o rei B8. Em vez de jogar... Em vez de jogar aqui, ó, B4, né? Tem um B4 aqui. Aí ele falou que no livro que ele ia, se o Arthur jogasse B4 agora, querendo sacrificar o cavalo, o Alekhine ia ver essa posição vantajosa pro Arthur e ia recusar com torre B8. Ou rei B8 aqui, rei B8. Como fala aqui no livro, rei B8. Aí seguiria aqui, por exemplo, torre de E para B1. Rei A8, né? Tentando esconder o rei aqui desse ataque, né? Tirando o rei dessa linha rica aqui. Chama linha rica esse negócio. Colocar a torre na frente do rei assim, ó. É perigoso, né? Chama linha rica esse teorema, né? Rei A8 que ele jogaria, né? E cavalo A6 poderia seguir. C6. E aqui o livro já fala, né? C6. As pretas poderiam se defender, mas não achariam tão fácil conduzir seu ataque pela ala do rei. Por quê? Né? Porque olha como é que as peças das bancas estão colocadas aqui na ala do rei aqui, né? Contra as negras, né? Tem muita peça em cima do rei. Pode facilmente abrir um espaço com esses peões aqui, ó. Abrir uma coluna, né? Enquanto as negras estão atrasadas no ataque da ala do rei, né? A ala do rei das brancas. Os peões aqui já estão lá atrás ainda. Então quem vai atacar primeiro vai ser as brancas, né? E não vai ser fácil as negras acharem, igual tá falando aqui no livro, não vai ser tão fácil as negras acharem um ataque na ala do rei das brancas. Não vai ser tão fácil. Enquanto para as brancas vai ser mais fácil. Entenderam? Vamos continuar no livro aí, ó. Segundo parágrafo. Deixa eu voltar o lance aqui e tal. A variante que o Alekhine ia jogar, né? Seguiu agora B4. B4 seria o lance certo, né? Vamos lá. No livro, nós poderíamos dizer que B4, esse lance aí, é a única maneira de preservar a energia da posição das brancas. Interessante. Uma vez que a oportunidade não tenha sido usada, Pomar pôde continuar efetuando lances, alguns muito bons, mas não há dinamismo, nenhuma faísca de vida nessa configuração. É uma defesa lenta e entediante. Interessante, tipo assim... Olha quem falou, né? Se o enxadrez não vê uma combinação que leva a uma posição de vantagem, em certas situações, em certas partidas, ele perde a partida, né? O enxadrez que faz isso. Por quê? Porque ele vai fazer lances que vão ser lentos na defesa, né? Enquanto o outro vai ganhar mais iniciativa, o outro adversário. Foi igual nessa posição aí do B4, o peão B4. Ele não jogou peão B4, jogou cavalo B3 e perdeu, bem aos poucos, a chance de ganhar dinamicidade, né? E assim as negras ganharam a dinamicidade do jogo, ganharam como é que eu falo, ganharam mais iniciativa, né, as negras, e acabaram ganhando a partida, né? Vou demonstrar mais à frente como que eles ganharam, como que as negras ganharam. Então vamos no livro aí. Na verdade, a partida seguiu dessa maneira. Depois de cavalo B3, seguiu G5. Aí como vocês podem ver, ó, as brancas já recuou o cavalo aqui, deixou de jogar o B4, as negras já começam a atacar na ala do rei. Ou seja, se você não faz uma lance que dá uma afrontada no adversário, deixa uma assustada nele, né, dá chega pra lá, quem vai dar o chega pra lá vai ser o adversário. Igual até aqui, ó, G5, já jogou G5 aqui agora as negras. Ou seja, já estão com a iniciativa de ataque da ala do rei das brancas. E é isso que eu estou querendo dizer, né? Seguiu G5, cavalo H2, aí a branca começa a ficar recuando. Cavalo H2, seguiu cavalo E6, beleza. Peão C4. E aqui o livro fala assim: Pomar se preocupa com o avanço das pretas na ala do rei, como eu tinha falado, e, portanto, tenta agir no centro. Geralmente, quando o adversário, o centro, quando o adversário ataca numa das alas, é você recontra-atacar no centro. Esse é um teorema de xadrez, né? E aí o centro é uma coisa um fator mais importante no xadrez, vai deixar o adversário ocupado no centro e não nas alas. Entendeu? É tipo um macete xadrístico aí. Então tá. Portanto, tenta agir no centro. Mas agora ele está carregando o fardo de um peão na coluna D, permanentemente fraco. Então depois desse lance aqui C4, o peão de D já está permanentemente fraco, né? Isso que está falando aqui o livro. E mesmo que ele está atacando o centro, mas o peão vai ficar permanentemente fraco. Isso vai ser ruim para as brancas. Então seguiu, peão toma C4, bispo toma peão,
rei B8, deixa eu só seguir o livro aqui, rei B8, torre de AC1, cavalo D8, bispo toma F7, bispo toma F7, cavalo toma F7, dama C4, cavalo D5. E vamos no livro lá, segue o livro aí, cavalo D5. Aí tem o diagrama aí, né? E fala assim: e agora o campeão mundial gradualmente supera seu jovem adversário. Aí vai mostrar a continuação da partida, né? Como é que o Galequim ganhou a partida. Com esse peão fraco aqui na ala de D. E esses peões aqui. Esses peões aqui atacando a ala do rei, né? Ou seja, o Galequim vai conseguir manobrar a partida de forma que ele consiga vencer. Ele vai ter mais dinamicidade, mais agressividade na partida. Então vamos lá. Dama B5. Torre toma torre. Torre retoma, né? Peão C6. Dama E2. Cavalo H6, cavalo D2, cavalo F4, ameaçando a dama aí, né? Como vocês podem ver. Dama E4, dama D5, cavalo F3, cavalo de H para F3, né? Cavalo F5, rei H1, torre D8, torre C1, seguiu rei B7, peão B3, dama toma dama, cavalo toma dama, cavalo D5, torre E1, rei C7, cavalo D2, cavalo B4, já ameaçando tomar esse peão aqui, né? Torre E6, não vai adiantar porque tem torre D6, né? Já protegendo os peões aqui, já oferecendo a troca de torres. Seguiu torre E8, cavalo toma peão, cavalo E4, ameaçando a tomar a torre aí, né? Aqui. Torre D8, torre toma torre, rei toma torre, cavalo toma F6. Como vocês podem ver, tem 5 peões contra 5, né? Já tá igual. 5 peões aqui contra 5 peões das negras. Mas as negras estão em uma posição vantajosa. Os cavalos estão mais. As negras estão em uma posição mais vantajosa, né? Os cavalos estão mais ativos. Os cavalos têm mais posição de ataque. Já tem uma ilha de peões aqui também, né? 2 ilhas de peões. Isso não é bacana. E aí o Galequim vai jogar de forma a ganhar a partida. Cavalo C1, peão B4, cavalo D3, peão D5, rei E7, já ameaçando o cavalo, cavalo H7, peão toma peão, peão B5, peão G4, peão toma e cavalo toma F2, cheque, né? Rei G1, cavalo toma G4. E as negras já estão em posição com vantagem decisiva, né? Tá com o peão passado aqui, tá com 2 peões a mais, aí já configura a vitória para as negras, né? Então vamos ver o que o livro fala aqui, depois da partida. Saber jogar dinamicamente não é um luxo, é essencial, já que situações como aquela após B6, aquele peão B6 que eu falei para vocês, ocorrem a toda hora em partidas de xadrez. Se você pensa que entende estratégia e vê táticas, muito bem, mas ainda parece faltar algo no seu xadrez, talvez seja o elemento dinâmico, que é o que foi ensinado aqui nessa partida, né? Então, resumindo, a partida toda foi... as brancas tiveram vantagem de ganhar a partida com aquele peão B4, né? Para atacar o adversário sem parar, né? As brancas. Só que aí as brancas não viram a posição, talvez não viram o peão B4. Que seria um lance mais agressivo, nesse peão B4 que eu acabei de jogar, ó, peão B4. E jogar o cavalo B3. Aí as negras começaram a avançar os peões, avançar os pés, já foi começando a manobrar, ganhando iniciativa e acabou ganhando a partida. Então é isso que o livro está querendo ensinar aqui. Talvez você vê táticas e estratégia, isso é bacana. Mas se você perde algumas ou muitas partidas, talvez porque falta um elemento dinâmico nas suas partidas. Que é o que está sendo demonstrado aqui nessa partida, né? Do Galequim contra o Arturo. Então galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre, como vocês podem ver no livro aí, uma partida de Paul Morphy contra Andersen. Muito boa essa partida, já vi ela, já li esse subcapítulo aqui. E vai falar sobre dinamismo genuíno versus ameaças de um só lance.
Isso é bacana. O dinamismo genuíno do Palmorph, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um curtir aí se você gostou. Compartilhe também se você achou interessante. Partilhe tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos aqui lançados. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo que eu posso fazer, alguma coisa que vocês querem que eu faça, falando sobre algum assunto xadrístico, deixa aí nos comentários que eu vou ler depois. E quem sabe fazer o vídeo que você está falando, né? Vai ser bacana essa interação. Beleza? Então valeu e um grande abraço para vocês.